Way down south in Memphis, Tennessee. Well, jug band music sounds so sweet to me because it sounds so sweet. Oh, it's hard to beat. Jug band music certainly was a treat for me. Bom. Gente que estiver me vendo. Setup Professional Audio em Audio Settings. Alô, testando. Testando o microfone. Alô. Não, eu acho. Ok. Só testando aqui direitinho. Beleza. Só para garantir que o som está saindo. Vamos lá. Eu resolvi fazer. Espero que esse vídeo possa ir para. Acho que eu vou ter que editar esse vídeo, provavelmente, por causa da música que estava tocando, que aí coloca no YouTube, às vezes a coisa direito autoral eu não posso colocar porque tem uma música fulano de tal. Então, o que é aqui? Eu tenho feito muitos trabalhos assim de estudo de cor e tudo, que é uma parte que eu acho que eu sou fraco. Acho que eu sou fraco em muitas coisas, mas a gente vai trabalhando nelas. Então, meu objetivo aqui é trabalhar bem a cor de uma forma bem opaca mesmo, sem poder fazer muitas misturas de cores, até também para concentrar no design das formas, né? E todo mundo sabe que a gente desenha por formas e não coisas. Se não sabe disso, assista vídeos anteriores que eu explico isso, em outros vídeos aí no YouTube. E aqui vai ser um desenho digital. Então, eu uso um brush bem simples, esse daqui. Eu vou mudo a ponta do pincel, né? Eu uso Krita, só para... Então, no Krita, quando você pega aqui, você tem os brushes, né? E aí você tem aqui os tipos de brush que você pode escolher. Eu escolho esse daqui, esse do Sketch aqui, que é um brush bem básico. Tem esse outro aqui, mas esse aqui ele não muda muitos parâmetros. Esse daqui dá para mudar os parâmetros. E aí você clica em cima do ícone dele e ele vai ter os parâmetros assim. Geralmente ele está redondo, tá vendo? Então você ponta do pincel, eu transformo isso para quadrado. Tá? Eu prefiro fazer o quadrado, usar a ponta quadrada do que redonda. Né? Eu tenho mais, sei lá, eu tenho mais controle das formas dessa maneira aqui. E no caso aqui, eu pego opacidade e tiro a opacidade, de maneira que ele fica totalmente opaco mesmo, né? Então, ele não faz o degradê, tá vendo? Não fica essa suavidade, não suaviza o brush. Então, eu tiro esse parâmetro e introduzo o parâmetro de tamanho. Eu pego essa setinha, trago para cá e essa de cá. Ó, se você clicar fora, basta você ir lá e apertar Delete, que ele retira. Se você pode criar quantas forem aqui, ó, para alterar essa curva, tá vendo? Se você fizer isso sem querer, não tem problema, tá? E quando o cursor muda assim, você consegue arrastar essas curvas aqui. Eu deixo essa curva assim de maneira que ela, ó, eu consigo fazer o traço ficar do grosso para o fino só na força do toque. Aqui vocês podem testar isso. Então, se eu faço
se eu não uso força, se eu faço bem fininho, ele faz um traço fininho, se eu uso força, ele faz um traço bem mais grosso, tá vendo? Então é isso que eu quero, o único parâmetro, mas você vê que ele não faz traço levinho, ele não tem degradê, tá certo? Então eu uso isso daqui de forma que eu vou pintar com isso daqui. Então as formas vão ficar bem cheias, com bordas bem vivas, tá? Se for o caso, depois, para suavizar, eu vou usar um outro pincel. Por que eu faço isso? Porque eu acho que para pintar, para quem deseja pintar, que é o meu desejo, aprender mais sobre pintura, eu acho importante isso porque facilita para você concentrar em desenhar as formas, né? E a jogar mesmo a tinta, né? Se acostumar com isso. Porque tem muito disso. E aí aqui, é claro, né, se vocês quiserem, como é digital, vocês podem vir aqui e roubar as cores, né, ou pelo menos verificar, usar o conta-gotas para pegar as cores. O que eu estou fazendo também, eu vou treinar meu olho para tentar pegar cores próximas ou aproximadas. Eu gosto de fazer isso meio que para testar meus limites mesmo. E também, às vezes, eu vou escolher uma cor mesmo fora, porque eu, sei lá, acho que eu vou querer enfatizar o efeito. Mas primeiro eu vou pegar esse azul do céu, quero fazer mais ou menos esse azul mesmo. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, eu espero que eu consiga fazer isso assim. A ideia também é fazer bem rápido, fazer um thumbnail, né? Então eu não vou concentrar nos detalhes pequenos, né? E agora eu vou jogar só uma camada. Já viram já que meu azul está bem fora do original ali, né? Quando a gente olha as coisas à distância, a gente perde muito o parâmetro de comparação. Cor, tonalidade, é sempre muito importante você comparar esses parâmetros lado a lado. Então, só da minha cor daqui distante aqui e o original aqui já me dificulta muita coisa. Então, ó, provavelmente, agora que eu já tenho um outro parâmetro de comparação, eu posso até aproximar mais a cor, tá vendo? Então, é assim que a gente aprende. Aqui, é claro, se você quiser jogar um efeito, principalmente na terceira camada, né, que é fundo, como o pessoal às vezes fala, né, fazer o fundo, pode aplicar, às vezes, um pouquinho de efeito. Mas a ideia é não ficar usando muitos efeitos de Photoshop, no caso Krita, aqui nesse exercício. A ideia é fazer uma coisa, vamos dizer assim, o mais manual possível, sem ficar na muita dependência, né? Todas essas ferramentas que o, 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 o meio eletrônico, né? O digital permite. Agora vamos lá. Acho que eu agora vou pegar aqui, acho que aquilo é um verde, eu não sei se é um verde, não, eu acho que é um azulado, mas se for um verde, ele está muito, muito desaturado lá no fundo. Mas é um azulado mesmo. Vou escolher, vai ser uma cor azulada indo para o roxo. E aí é bem saturado. Então, a ideia aqui é pegar essas formas grandes mesmo, né? E também não ficar pensando muito na hora de desenhar, não. É meio que pegar e já sair fazendo. Uma das coisas que eu faço, eu quero fazer esse fundo aqui, já tá já a cor por inteira mesmo. E depois a outra eu vou cobrir ela. Quando eu desenho quando eu faço, vamos dizer assim, quadro, eu quero exatamente isso, ir lá e aplicar aquele montoeiro de tinta. E é óbvio,
aqui depois, é claro que eu vou usar outras ferramentas bem mais precisas e tudo, né, para fazer a minha arte. Então aqui, ó, tá vendo? Eu vou cobrir tudo, dependendo se depois eu vou vir com outra camada por cima, né? Pode até fazer isso aqui também em camadas separadas. No caso aqui, se eu usar uma cor bem, uma camada já assim, eu não preciso, né, de usar depois uma camada mais separada. Agora eu vou fazer, na verdade, mais algumas outras áreas aqui, né? Então essa área aqui, eu acho que também azul do céu, eu acho. E essa aqui, ó, a paisagem de Ouro Preto, Minas Gerais, né? Histórica, mais importante que tem ali na região. Muitas outras, Mariana. Então você vê, eu não estou nem preocupado agora em desenhar os telhados, né? Esse momento inicial, e para quem não acompanha minhas aulas, desculpe, vocês vão boiar um pouquinho. Se você não faz aula comigo, eu não vou, infelizmente, eu não vou dar muita explicação aqui nesse vídeo. Mas é desenhar na pintura, o ideal é você pegar as formas, começar através das formas grandes e depois trabalhar as formas menores. Então, nesse primeiro momento, você não está nem pintando muito, não. Você está mais reservando os espaços, entendeu? Porque isso aqui vai transformar tudo, vai mudar muita coisa aqui, e eu sei que vai mudar. Né? Você vai meio que mexendo nas coisas conforme você vai trabalhando. Para quem pinta a óleo, esse é um dos grandes prazeres do óleo, exatamente ficar meio nesse... Mexe um pouquinho daqui e mexe de lá, a arte, faz aqui, brinca de cá e faz aquilo ali. E aí melhora uma partezinha daqui e conserta a outra ali. Olha só aqueles telhados ali, são vinho, um marrom assim, meio vinho. E principalmente se você vai trabalhar com aquarela, tem muitas técnicas de aquarela que são assim também. Você primeiro precisa aplicar uma primeira camada. A aquarela é totalmente diferente, porque ela é aguada, ela é transparente. Mas muitas vezes você trabalha nesse sentido aqui. Você tem que primeiro aplicar uma camada, uma camada sobre a outra. Então, às vezes, o desenho fica nesses momentos meio esquisitos. Assim. E eu não vou me preocupar muito em ser super certeiro com todas as formas, com proporção aqui. Eu estou tentando ser o mais espontâneo possível. Espontâneo pode ser a ideia. Não cuidado, tá? Porque às vezes a gente acha que a espontânea é fazer rápido e sem cuidado. Não, não é. Eu estou tentando ser o mais cuidadoso, só que na hora que eu vou, olho, falar, é isso aqui, eu não fico super trabalhando, tá vendo as formas? Eu deixo com que as formas sejam aproximadas, né? Mais sugeridas do que realmente
precisas. Então, não estou fazendo exatamente forma por forma, nem preocupando de estabelecer ali qual telhado é qual. Eu estou vendo ali que tem manchas. Tudo eu estou vendo mais como se fossem manchas. Então, isso é muito importante para o desenho, para a pintura. Esse tipo de domínio, né? Ainda mais se você quer, igual o pessoal muitas vezes, né? Eu quero soltar meu traço, né? Então, não há outra maneira. É soltando o traço. E aí, assim, vai enfrentar um desconforto, né? Principalmente para quem gosta muito de desenhar tudo, vamos dizer assim, certinho, né? E acertadinho. Aí você vai para a sua zona de desconforto, né? Então, sempre um sofrimento. Desculpem. Não é a palavra que vocês querem, mas é esse sofrimento aqui, fazendo o que a gente gosta, né? Mas não vai correr o risco de fazer desenho feio. E eu até tenho assistido Proco online, eu gosto muito daquele canal, e lá eu assisti exatamente o episódio lá onde ele fala exatamente sobre a importância de se fazer desenho feio, porque você vai ter momentos onde você vai estar fazendo desenho feio, não tem como escapar de fazer desenho feio para poder aprender a fazer os desenhos bonitos. Basicamente é isso. Todo aprendizado tem esse momento aí de sofrimento. Beleza. Bom, agora eu vou começar a dar um pouco mais de forma para isso daqui. Então, eu vou começar a destacar um pouco as partes mais iluminadas aqui desse lado, com um azul um pouco mais claro. Então, eu vou escolher um azul para cá, para fazer essas partes aqui, né, que estão recebendo mais iluminação. Aqui a iluminação já está mais amarelada, né? Então depois eu vou, dizer assim, temperar aquilo ali. Tá vendo? Mas onde eu estou vendo, eu estou tacando. Onde eu vejo que tem um pouquinho mais claro, eu vou jogando e novamente, sem me preocupar muito. Meio sem me preocupar muito na hora de jogar a tinta, né? Na hora de jogar aqui. Aqui também depois vai ficar um pouco mais amarelado. Essa iluminação aqui está diferente. Quer dizer, eu vou fazer ela diferente, né? Mas aí eu já vou aproveitando, porque agora eu estou dando mais forma, né? E estou sempre desenhando as formas grandes e depois, só no final que eu vou desenhar os detalhes e vou sugerir muita coisa, né? Talvez o que eu esteja fazendo aqui seja uma tentativa meio de uma abordagem mais a gente pode dizer uma abordagem mais solta, não é a palavra que eu quero, não. Mais expressionista mesmo, né? Onde eu estou tentando pegar aqui mais só a sensação do que eu estou tendo, sem me preocupar tanto com técnica. Mas eu estou tendo preocupação com técnica, estou fazendo as formas aqui, tudo, elas têm que ter volume. Agora é o que eu estou criando aqui, ó, criando o botão de volume. Até aqui eu vou voltar com esse azul. Fazer um pouquinho daquele beiral que está mais amarelo, laranja.
Eu estou buscando mais a expressão de cores do que estabelecer as cores corretamente ou fazer elas ficarem certinhas, né? Deixando uma coisa mais para o lado da criatividade mesmo. Mas depois, quando eu for aplicar isso nas minhas pinturas, eu pretendo fazer de forma mais realista. Pelo menos em algumas pinturas. Tem uns borrões, tá vendo? Que eu tô vendo aqui que estão meio amarelados, aí já vou tacando eles ali. E atrás tem um verde. Aqui é um verde mais escuro e bem menos saturado. E aqui eu já vou desenhando. Aqui eu já estou usando até jogando direto mesmo, até uma textura, né? Fazendo aquelas árvorezinhas lá. Quebrando a regra que eu me impus aqui. Só com aquelas árvorezinhas ali. E agora eu vou aproveitar os outros lugares aqui onde eu estou vendo aquele mesmo verde e vendo algumas formas aqui, fazendo elas de forma muito, muito aproximada. Existe um canal no YouTube de um cara chamado Mark Carder, Draw, Mix and Paint. Eu acompanho ele também. E ele tem uma técnica que é assim, ele vai, escolhe a paleta dele, registra onde que vai colocar aquela cor e coloca. Então é isso que eu estou fazendo, simplesmente colocação de cor. Se eu vi a cor está ali, mais ou menos aqui, eu vou lá, registro e coloco. É uma forma muito direta de se desenhar, né? E sem se preocupar tanto com detalhes. É claro que no final vocês vão ver que eu vou fazer, eu quero que fique legal, né? Então, aí eu vou ter que, às vezes, se eu ver que se eu notar que alguma parte, vamos dizer assim, comprometeu a leitura, né, do que eu queria, eu vou lá consertar. Mas vocês vão ver que esse aqui é um desenho para você olhar de longe. Então, nem adianta, se você ficar colocando muito detalhe, você só vai gastar tempo. E eu tenho visto muitos e muitos e muitos vídeos, que é um assunto que eu venho cada vez mais me ocupando tempo e que eu estou tentando me aprofundar e aprender mais. Também, sempre acho que a gente tem assim, falhas, né, na compreensão do assunto, mas é sobre composição, né? Então, a simplificação, pelo que eu tenho aprendido, tá, gente? Né? Às vezes vai ter outros artistas que vão estar assistindo aqui e vão querer me contradizer, estão certos até de questionar e trazer outras abordagens, né? Mas
algumas das abordagens, alguns outros artistas trabalham assim, eu tenho estudado eles, então é o que eu estou reproduzindo. Nada aqui que eu estou dizendo é fato, ou falar assim, não pode fazer assim, porque em arte não tem isso. Pelo menos eu não acredito. Mas a abordagem que eu vejo é que para aprender melhor composição, essa abordagem de simplificar é mais apropriada, porque você tem aquela coisa meio do gestalt, né? De ver a imagem maior, né? Ver o big picture, né? Ver o todo. Né? E depois, dentro disso, aprofundar. Então, talvez isso aqui depois você pode transformar em um desenho bem mais acabado. Detalhe aqui. Chama atenção aqui exatamente os nuances aqui, esse laranja, ele destaca, ele aparece aqui também. Essa já estou dando já. Dando um pouquinho até de né, uma textura, né? Mas textura aqui não é textura muito detalhado, né, para trabalhar. Então não é o forte aqui, não é textura não. Esse daqui, aquela cor ali, eu estou bem na dúvida o que é. Mas eu vou usar um verde muito desaturado, tendendo para o azul. Vai funcionar ou não. E essa parte aqui você vem mais cuidadoso. Então, eu vou tentar esculpir aqui mais ou menos aquele relevo que eu estou vendo ali, aquelas formas verdes, né? Vamos ver como é que vai sair. E aí aqui já tem um bocado de textura também, né? Que eu vou ter que me preocupar aqui, obviamente. Mas aqui é muito ver os espaços negativos, né? E aquela coisa de sempre, desenhar através de formas e não coisas. E assim, o que acontece, né? Uma coisa que eu noto muito, até errado, mas eu já até vi alguns desenhos assim, paisagens, né? Um dos lances, né, que pega quando a gente desenha esse tipo de paisagem é fazer meio que uma cor entrar dentro da outra, assim, né? Aquela ideia meio yin yang. Em outras maneiras, você vê, tá tudo aqui azul e aí tem o verde, mas dentro do verde tem um pouco de azul também, entendeu? E é isso que faz ficar meio interessante, pelo menos é isso que eu tenho notado, né? Então, quando você tem essas formas, assim, aquelas sombras ali, né? Dentro daquela sombra, tá vendo? Tem essa massa toda de azul. Então, às vezes é legal você colocar
quebrar toda aquela massa de azul com alguns detalhes ali, ó, verdes, tá vendo? Lá dentro. Então você nunca tem aquela massa inteira, senão parece que ela fica um pouquinho tediosa, né? Se você preenche ela. Até em alguns lugares aqui, por exemplo, não tá, né? Aqui agora eu vou ter que acrescentar uma outra cor mais tipo lama mesmo. Pelo menos é a base, né? Eu acho que já passou mais de meia hora que eu estou aqui fazendo esse desenho aqui, né? Então, eu já quebrei a minha regra. Não, mas aqui eu estou explicando muito. Se eu estivesse fazendo sozinho, só escutando minha musiquinha, eu estaria fazendo bem mais rápido. Agora aqui vou destacar um pouco, ali para dentro tem uma região um pouco mais clara. Pegar um pouco dessas outras cores aqui também. Jogar um bocadinho de textura. Depois vou ter uns verdes ali também, uns amarelos. Essa parte aqui também está bem bonita. E tem também, tá vendo, intercalado aqui umas outras regiões aqui de sombra, que eu também posso fazer um pouco mais escuras. Depois eu vou fazer um pouquinho mais escuras essas sombras aqui. E agora eu vou também chamar a atenção aqui, vou fazer isso aqui, acho que essa parte aqui que vai ser mais trabalhosa, o resto aqui vai ser razoavelmente rápido. Então vou escolher essa parte aqui, fazer um pouquinho mais escura. Fazer um pouco mais alguns detalhes aqui. Aproveitar fazer mais alguns telhadinhos com umas cores um pouquinho diferenciadas. Sugerir mais alguns detalhes aqui. Ó. Essa parte aqui, honestamente, eu estou meio que fazendo a Deus dará. Tá? Algumas coisas eu acabo fazendo mesmo ao Deus dará, gente. É assim. Meio que vai lá e faz, e pronto. Tem uma parte aqui assim. Agora eu vou fazer algumas janelinhas, algumas coisas assim. Igual eu falei, não quero gastar muito tempo nesses desenhos. A ideia não é ficar deixando eles super bonitinhos, é tentar sugerir ao máximo, mas fazer ficar legal. Então eu vou dar uma aceleradinha aqui. E não vou explicar tanto o resto do processo.
Tentar pegar agora uma outra cor aqui. Sim. Então, agora eu já estou ligando, né? Mais um pouquinho de detalhes aqui, mas é tudo muito sugerido. E muita coisa aqui, como eu morei lá e já desenhei essas coisas aqui mais de uma vez, então a gente acaba que já sabe já onde que eu posso sugerir, onde que eu não posso sugerir, tá? Ok, às vezes, puxa, mas eu faço aqui, você já fez ali, o meu não ficou assim. Tem essa coisa, às vezes, se você já está acostumado já, né, com, com o desenho, vai ficar muito mais fácil. E aqui eu estou bem aqui usando algumas linhas para dar mais estrutura aqui, meio que fazendo ali umas divisões que eu não... Parece que são os terrenos, né? Parede, só para dar mais leitura mesmo, porque eu desenhei aqui. Deu mais ou menos uma meia horinha, não muito mais do que isso. Dá para brincar um pouquinho aqui, ó, com esses verdes aqui. Jogar mais um pouquinho de mato. Preencher aqui, tem mais verde. Aqui tem mais verde. Tem um verdinho aqui, tem outro aqui. Então agora eu estou só enfeitando mesmo. Só fazer algumas, como se fossem umas bolinhas assim, ó. Já dou a ideia de que isso aqui é vegetação, né? Então, aquela mesma ideia lá do que eu falei, deixar ter esses espaços negativos, esses espaços vazados. Quando faz vegetação e sombras, igual eu fiz ali, ó, se deixar alguns espacinhos vazados assim, ó, né, dá a ideia de que tem alguma coisa atrás daquilo, entendeu? Convence, vamos dizer assim, mais. E você não tem nem que desenhar toda a vegetação ali, só joga aquele verde e dá aquela sugerida, né? Então fica bacana. Ali naquelas luzes aqui, eu vou deixar essas luzes mais amarelas. E aqui eu vou deixar amarelo mesmo. Tem um telhadinho. Ó, e aí tá, né? Então, foi um thumbnail a jato, né? Que eu fiz, mas eu gostei do que é isso que eu quis dizer com essa coisa que eu falei, gestalt, né? Então, é,
de ver a imagem assim. É até interessante se você isolar a sua imagem do resto. Eu vou até recortar ela aqui, ó. Deixa eu fazer assim, isso, pronto. Né? E a distância, ó, ficou razoavelmente convincente. Dava para trabalhar mais, mas a intenção não era essa. A intenção é fazer um estudo rapidinho, né, concentrando no aspecto geral, nesse aspecto, vamos dizer assim, a distância, né, que eu olho assim e lembro daquela paisagem. Então, mais um feito. Salvar esse daqui também. Colocar aqui o de olho frito. Digital. Ouro preto. 16. Estou fazendo assim agora para... Vai que eu salvo na data e depois eu posto lá no Instagram. Então, isso aí. Muito obrigado e até um próximo vídeo.